Salve meus amigos, Curupira aqui na área. Esse vídeo aqui saiu um pouquinho fora do horário, hoje não está sendo uma live. O Paraíba teve um contratempo, ele teve um problema pessoal para resolver, eu também acabei tendo um contratempo, por isso o horário, mas o papo hoje vai ser legal, vai ser um papo rápido e já vou pedir aí para vocês dar um like, curtir, se inscrever, comentar. E se puder ajudar aí no engajamento do canal, tem o QR Code aqui do lado, só aplicar aí botar aí a câmera do aplicativo do seu banco aí e vocês ajudam aí na contribuição. Mas vamos lá, pessoal. O papo hoje vai ser, como eu tinha prometido na live de ontem, eu ia falar sobre uma revolução que a China está trazendo aí e o que isso está impactando, o que pode impactar aqui no Brasil, tá? Com tudo que está acontecendo aí ao redor nosso por conta do sistema político. Mas vamos lá, a China ela revolucionou os chips transitor 2D, uma placa sem silício. E essa placa ela usa bismuto. E falar para vocês, tá? É um bismuto até que é bonitinho, tá? Para quem gosta aí de computadores aí com RGB, pô, é uma placa bonita mesmo. Vamos dizer que é uma pedrinha bonitinha, né? Mas enfim, essa foi por uma universidade lá da China, tá? Esses daqui são os pesquisadores. E o que eles conseguiram fazer? A limitação o problema da informática quântica, eles estavam numa limitação que a placa não conseguiria ultrapassar abaixo de 3 nanomilímetros. Isso aí por conta de um problema físico quântico, tal, chamado túnel quântico. E eles conseguiram fazer, tá? Com esse bismuto, eles conseguiram fazer uma placa menor que 3 nanomilímetros, parece que foi 2,5,5, 40% acima da velocidade das placas atuais hoje de silício, inclusive das tecnologias da Intel e da TSMC, e ainda assim com economia de 10% de energia, tá? Então a China aí está alcançando aí uma evolução aí na informática quântica. Inclusive isso daí vai ser, imagina essa mistura aí futuramente numa inteligência artificial, né? Aqui tá, depois aqui se vocês quiserem conferir lá no site da Adrenalina e tal, tem uma matéria interessante aí. Mas qual que é o problema aí na parte que pode impactar um pouco no Brasil? Porque o bismuto ele não tem as mesmas propriedades do silício, que é daquela a famosa propriedade digital, né? De dar energia falsa, energia positiva. Mas aí o que eles fizeram? Eles misturaram essa placa de bismuto com grafeno, que foi o que foi possível fazer o bismuto poder fazer essa conversão para essa digital. E aí que entra o Brasil. Porque se formos analisar esse gráfico aqui, ó, o Brasil tem a segunda maior reserva de grafeno, grafite natural. Isso em toneladas, tá? Em primeiro lugar vem a China, que ultrapassa ali 80 milhões de toneladas. O Brasil vem um pouco ali atrás com 73 milhões, 74 milhões de toneladas. E depois, em terceiro lugar, vem Madagascar, que dá uma olhada o pico, né? Ultrapassa ali chega ali a quase 30 milhões de toneladas, mas isso aí vem a pergunta do será que não é um dos objetivos da China de estar querendo se aproximar tanto assim do Brasil? Né? Não vamos se esquecer ontem que teve aí uma venda de uma mineradora aqui no Brasil
que a China comprou por 50 milhões, enquanto tinha uma proposta turca que ultrapassava 90 milhões. Então tem coisa errada aí. Essa proximidade aí com o Brasil, China, principalmente agora nessa guerra que eles estão entrando aí que o Brasil está entrando contra os Estados Unidos, nessa guerra comercial, a gente tem que ficar de olho, né? Porque o governo Lula, para defender a soberania, a gente sabe como que é o significado da soberania, né? De foi chegar na China e pedir ajuda para regular a rede social aqui no Brasil. E continuando aí nesse ramo de tecnologia, né? O Lula está dobrando, triplicando apostas e saiu hoje uma decisão que o Brasil sofre restrições de chip de inteligência artificial dos Estados Unidos, inclusive NVIDIA e AMD. Então, o Brasil ficou dobrando, triplicando a aposta. Hoje, inclusive no discurso que o Lula fez, que eles estão já pautando, que eles querem abandonar as Big Techs americanas, que o Brasil vai começar a investir em Big Techs brasileiras, em servidores brasileiros com a ajuda da China e tal. Os Estados Unidos foi lá e falou, tá bom. Daqui a pouco os lulinhas aí, os Fazweb, não vão mais poder acompanhar o Lula a 240 FPS falando besteira, né? Mas continuando aqui, ó, foi decidido então, inclusive os modelos H20 e a MI308 da AMD já está fechando o cerco. E NVIDIA e a AMD é só o comecinho, tá? Vai ser só o começo. A coisa agora só tende a piorar. O nosso soberano Lula tá fazendo direitinho, tá seguindo passos a passos países vizinhos aqui que temos como exemplo. Mas mudando agora, saindo um pouco desse ramo da tecnologia, vamos falar agora do escoltado do 8 de janeiro, né? Que foi ao velório da avó. Ele foi escoltado. Lucas Costa. Foi escoltado nessa terça-feira. Isso porque ele estava nos atos antidemocráticos, né? No golpe. O golpe do algodão doce e batom atômico, lá do 8 de janeiro, foi escoltado. É isso aí. Que maravilha. E sabe o que é mais interessante nisso tudo? Ao mesmo tempo, esses dias aí foi pego um traficante que já tem mais de 80 passagens pela polícia, com mais de 80 quilos de drogas. O juiz deixou soltar, né? Ele não estava com batom atômico lá no plenário, não estava levantando bandeirinha e com algodão doce lá no 8 de janeiro, então não é crime. Crime nesse país é fazer essas tentativas de golpes. Deixa a gente bravo, cara. Nos deixa bastante furiosos, né? Preso no lesa pátria. Como se fosse eles que estão lesando a nossa pátria hoje, né? Não são os nossos togados, principalmente o cabecinha de ovo, Chandelle. Mas o bom é que temos o presidente soberano, né? O nosso presidente soberano aí, ó. O brasilinho. O Brasil é dos brasileiros. Vamos ver mais foto aqui do bonezinho? Que antes colocava boné vermelho, de repente agora é um boné azul. Ó, o Brasil é dos brasileiros. Olha aqui que bonito. Né? Que boné bonito, tal. Opa, eu acho que eu errei de foto. Não. Essa daqui é do CPX. Ó, tem até uma comparação aqui, ó.
Né? Que beleza. Essa daqui é do CPX. Eu acho que eu errei. Eu errei de foto, né? Mas o Brasil é dos brasileiros. Vamos manter nessa daqui, né? Tá bonitinha. Daqui a pouco eles vão censurar as redes sociais. A gente não vai mais poder lembrar disso daqui. E com certeza esse bonezinho não vai poder ser utilizado como. Vai ser um ataque, vai ser fake news da direita falando que o Lula um dia usou o bonezinho da CPX. Mas, continuando, o Mauro Vieira rejeitou a negociação com os Estados Unidos que envolva interferência judicial, porque o tema é interno e soberano, né? O soberania de nosso governo, soberania que futuramente a gente vai ter que falar mandarim, mas eles negou, falou que os Estados Unidos está tentando interferir na nossa política. Ora, vamos lá, né? Não vamos se esquecer do caso do Felipe Martins, que em 2024 entrou com uma ação suspeita de fraude nos Estados Unidos. Mas não vamos se esquecer da soberania. E por que foi essa suspeita de fraude? Porque teve o documento de entrada, né? Ele sempre alegando, tá aqui a foto, ele sempre alegando que ele esteve, que ele viajou, que ele estava fugindo para os Estados Unidos, quando tinha comprovações aqui do próprio Uber, aqui no Brasil, provou que ele estava aqui no Brasil. E aí, de repente, o Chandelle e sua comissão descobriu um documento nos Estados Unidos, onde apontava que ele esteve lá. Só que o que é curioso é que depois descobriram uma fraude, porque o próprio Estados Unidos colocou o documento como Felipe. E o nome dele é Felipe. E agora os Estados Unidos quer saber o que aconteceu, principalmente o Donald Trump, porque desde das Torres Gêmeas, do 11 de setembro de 2001, é algo que os Estados Unidos considera fatal. Eles não querem saber de nenhuma manipulação de entrada e saída nos Estados Unidos. Então o Trump, essas coisas que o Trump está fazendo aí com o nosso lindíssimo Chandelle, é só por conta do que ele está fazendo com o Bolsonaro? É só por conta do que ele está fazendo com os coitados do 8 de janeiro? Não, meu amigo. Tem muito mais coisa que isso. Tem muito mais coisa. E ele quer saber. Ele vai, já estão investigando e parece que já tem ali o suspeito de quem fez essa mutreta para ajudar o nosso lindíssimo Chandelle a descobrir, a localizar esse documento que nunca existiu. E eu acho que tem um ditado que é bastante conhecido, se não me engano, foi pelo... Eu não lembro se foi pelo Colombo, eu não lembro de quem, tá? Não vou citar nome aqui para não falar besteira, mas o ditado é o seguinte: quando você vê o seu inimigo fazendo merda, não o atrapalhe. Deixa ele continuar. Olha só que treta, o que a coisa vai agravar muito mais pro nosso Chandelle. Advogado do Trump se manifesta sobre ameaça após vazamento no Brasil. Né? A nossa PF, aqui antes era Polícia Federal, uma Polícia Federal que era
tão aclamado pelos brasileiros, né? Principalmente na época do Mensalão. Hoje virou do Mensalão, Petrolão. Hoje virou a PF, a Polícia Fofoqueira, a polícia do Big Brother Bolsonaro Brasil, né? E eles liberaram as conversas, que é algo estranho, que eles pegaram lá do conversas entre Bolsonaro, Silas Malafaia e até o advogado do Trump com o Bolsonaro. E eles divulgaram, né? Primeiramente para a Globo. Depois eles mandaram para o PGR. Estranho, né? Você descobre provas, entre aspas, e você não manda para a PGR, você manda para a Globo. Né? Bom, pode ser que tenha alguma coisa a ver que a Globo recebe um baita dinheiro nosso, né, estatal. Mas isso daí deve ser coincidência, né? Desculpa, Globo, se eu tô falando besteira, deve ser coincidência. Mas enfim, eles vazaram essas conversas. Depois de tacar na Globo, jogaram para todo lugar também. E deixaram o número do advogado de Donald Trump, que é o mesmo que está fazendo da Trump Media e da Rumble, Martin de Luca, eles soltaram o número dele. A partir disso, o Martin de Luca começou a receber ameaças, né, dos nossos patriotas e soberanos brasileiros da esquerda. Começou a receber bastante ameaças. E não só aqui do Brasil, deve ter recebido ameaças de outro lugar também. Ele teve que agora trocar o número dele. E isso ele já avisou que ele vai ter vários problemas, porque hoje em dia número de celular é como se fosse um documento seu, né? Várias coisas hoje você já está vinculando no seu número de celular. Ele teve que trocar e essas continhas vai cair aqui pro Brasil futuramente. Não se preocupa não. Mas o mais importante é ver o desespero do Chandelle, de sua turminha Big Brother, que eles estão perdendo o controle. O desespero já está tanto que eles estão perdendo um pouco o controle já de suas ações. Então, vamos deixar assim. Deixa eles cometer. Não atrapalhe. Não atrapalhe. E por fim, eu quero fazer aqui só um desabafo do que eu tô lendo, um livro muito bom. Quero fazer tipo uma resenha cultural aqui. Um livro muito bom, né? Porque hoje o que a gente tá vendo aí as pessoas atacando os Estados Unidos e dando voz à China, contemplando a China, ó. Esse livro aqui que eu tô lendo do Rafael Fontana, Chernobyl. Bom, o próprio nome já diz, né? Uma jornada pelas entranhas da ditadura comunista. E não é um livro xenofóbico, tá? Ele não fala mal da China, pelo contrário. Esse Rafael Fontana, ele já morou na China, trabalhou lá, e ele é um entusiasta da cultura chinesa. Mas esse livro é mostrar o que é a cultura chinesa e o que é a ditadura comunista chinesa. O Partido Comunista Chinês, que é o mesmo que nosso queridíssimo Flávio Dino já disse que ama, né? Inclusive o Lula lá na China, a gente precisa da ajuda de vocês para nos ensinar a regular as redes sociais. E estão conseguindo, infelizmente, né? Aí com o nosso... Hoje já passou aquela lei da adultização, vulgo, censura rede social no Senado, já passou tal. Agora é só aguardar os próximos capítulos. Daí daqui a pouco não vai existir mais nenhum canal de direita, só a esquerda vai poder falar. Quando é de direita, vão falar que é fake news, que é um ataque à soberania, ataque à democracia. E a China vai entrando devagarzinho, e vai entrando devagarzinho. E daqui a pouco vamos estar aí, como eles, ou como até pior, né? Uma Venezuela aqui do lado,
se nada for arrumado. Mas é isso, pessoal. Acho que o vídeo de hoje foi por ser um pouco só comigo mesmo, então acabou sendo uma coisa mais direta. Deixa um like, curte, né? Curte, deixa um like, é a mesma coisa. Se inscreve, comenta. E quem puder ajudar aí no Pix, eu agradeço. Até amanhã.